Imagine acordar no Brasil, um país conhecido pelo calor escaldante, pelo sol forte e pelo verão eterno. Mas, de repente, tudo muda. O céu escurece, o vento sopra mais gelado e o frio invade tudo com uma força incomum. Não é só uma queda de temperatura, é uma transformação radical. E o mais assustador, ninguém sabe explicar exatamente por quê. As previsões alertam para uma frente polar histórica, com mínimas que podem chegar a 7 graus em cidades do sul. E a pergunta que ecoa em silêncio é: estamos vivendo um fenômeno natural, ou sendo expostos a algo muito maior, muito mais sinistro? Enquanto os noticiários falam sobre agasalhos e cuidados com os idosos, poucos estão olhando para os dados reais, a velocidade com que essa massa de ar frio se formou, a intensidade incomum para o outono, os padrões de vento deslocados. Há algo fora do comum aqui. E se voltarmos no tempo, vamos encontrar registros de ondas de frio repentinas em outras partes do mundo, sempre ligadas a locais próximos a estruturas de pesquisa como o HAARP. Coincidência? Ou o padrão está se repetindo? O HAARP, oficialmente criado para estudar a ionosfera, sempre esteve envolto em mistério. Mas e se ele não tiver sido apenas um projeto científico? E se ele estiver ativo? Agora, o projeto HAARP, localizado no Alasca, opera com antenas que emitem ondas de alta frequência diretamente na ionosfera. Segundo os criadores, o objetivo é estudar as camadas superiores da atmosfera. Mas pesquisadores independentes sempre levantaram outra hipótese: que esse tipo de interferência pode afetar o clima, pode alterar o curso de ventos, pode atrair ou repelir massas de ar, pode induzir fenômenos extremos, como furacões, secas, enchentes ou frio congelante em regiões tropicais. E mais, há registros de que tecnologias semelhantes estão sendo testadas na Rússia, na China e talvez até aqui, na América do Sul. Documentos vazados ao longo dos anos mostram que militares, cientistas e governos já consideraram seriamente a ideia de transformar o clima em arma. Imagine provocar geadas sobre plantações do inimigo, congelar cadeias logísticas, gerar pânico silencioso sem disparar um único tiro. Isso é o que eles chamam de guerra invisível. E agora, olhando para o Brasil, o que temos? Geadas intensas em áreas agrícolas, plantios inteiros perdidos da noite para o dia, populações desprevenidas, hospitais se preparando para emergências por hipotermia. Tudo isso parece artificial, orquestrado, como se alguém tivesse apertado um botão. E há mais. Nos últimos dias, moradores do interior do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul relataram sons estranhos vindo do céu antes da chegada do frio. Um ruído grave, contínuo, como se algo vibrasse no ar. Fenômenos como esse já foram registrados antes, sempre em locais próximos a possíveis testes atmosféricos. Ninguém sabe explicar o som, mas ele está lá, e junto com ele, outros sinais. Pássaros migrando antes da hora, bússolas perdendo a orientação, estática nos aparelhos eletrônicos. A natureza está tentando avisar, mas poucos estão ouvindo. O que estamos vendo pode ser apenas o início. O HAARP pode ser só a ponta do iceberg. Existem rumores de instalações semelhantes em regiões remotas do Brasil, Paraguai e Argentina. Lugares isolados, escondidos sob a fachada de estações de pesquisa ou telecomunicação, mas com antenas que ninguém sabe explicar, com atividades noturnas estranhas e com áreas restritas
protegidas por forças de segurança, seriam apenas coincidências? Ou são locais de testes? E se o frio que estamos sentindo agora for resultado direto dessas instalações? A mídia não vai falar sobre isso. Os meteorologistas oficiais vão continuar repetindo que é apenas uma frente polar, como já aconteceu antes. Mas você sabe, você sente. Esse frio é diferente. Ele vem carregado de um peso estranho, um silêncio desconfortável, uma sensação de que estamos sendo observados, monitorados, talvez manipulados. E se for isso mesmo? E se essa onda de frio for apenas o primeiro teste? Um protótipo para algo maior? E se, em breve, pudermos enfrentar secas forçadas, chuvas intermináveis, calores insuportáveis, tudo de forma planejada? A ideia de que o clima possa ser controlado parece absurda à primeira vista. Mas olhe ao redor. Nada mais funciona como antes. O mundo está desequilibrado. Os extremos se tornaram regra. A ciência por trás do HAARP existe. A tecnologia já foi desenvolvida. E os interesses por trás dela são claros. Controle, domínio, poder absoluto. Quem controla o clima, controla as nações. E nesse jogo silencioso, o povo é apenas uma peça descartável, uma variável no meio de uma equação maior. Você pode continuar achando que é só um inverno rigoroso. Pode se proteger com cobertores, com lareiras, com roupas térmicas. Mas isso não muda o fato. Esse frio tem algo errado. Ele veio como uma sombra e está espalhando medo, silêncio e dúvida. É hora de abrir os olhos, observar os sinais, ligar os pontos. Porque se realmente estivermos dentro de um experimento climático, não será a última vez. E da próxima, talvez não seja apenas frio. Talvez seja fogo, ou escuridão, ou silêncio absoluto. O que estamos vivendo agora pode ser o início de uma nova era. Uma era onde o céu já não é natural, onde o vento não sopra mais livre, onde a natureza responde a comandos invisíveis. E você vai continuar acreditando no que te contam? Ou vai começar a questionar tudo? O frio que bate à sua porta pode não ser só uma frente polar. Pode ser o primeiro aviso. E aqueles que não ouvirem agora, talvez nunca mais tenham a chance